Existem dores que não deixam cicatriz visível em apenas o silêncio. Lucas aprendeu isso cedo demais. A vida lhe tirou a inocência antes dos 20, levou o pai, e depois, aos poucos, a esperança. Quando o câncer da mãe o obrigou a amadurecer na marrã, ele achou que já havia conhecido o pior da vida. Mas o destino sempre parece guardar uma última lição e, às vezes, ela vem disfarçada de amor. Entre hospitais, trabalho e noites em claro, Lucas encontrou em Rita um refúgio. Um amor simples, desses que fazem acreditar que o mundo ainda pode ser bonito. Mas enquanto ele cuidava de quem lhe deu a vida, ela se envolvia com quem estava prestes a destruí-la. A traição, no entanto, foi só o começo. Porque o homem que roubou o coração de Rita e Henrique era mais do que um amante. Era o rosto de um império criminoso que vivia acima das leis. E, sem perceber, Lucas foi puxado para dentro desse labirinto de mentiras, poder e vingança. Essa é uma história sobre perda, amor, redenção e justiça. Sobre um homem que teve tudo arrancado, e ainda assim encontrou força para reerguer-se. Porque às vezes, quando a vida nos quebra, é no estilhaço que descobrimos quem realmente somos. Lucas sempre achou que a vida tinha um jeito cruel de testar as pessoas na hora errada. Aos 19 anos, ele viu o mundo ruir quando o pai recebeu o diagnóstico de câncer no pâncreas. Enquanto os outros jovens da idade pensavam em festas e vestibulares, ele passava as noites trocando compressas frias e controlando o horário dos remédios. A mãe, exausta de tanto trabalhar, fazia o possível, mas era ele quem passava mais tempo ao lado do pai. Durante 4 longos anos, o quarto simples da casa virou uma espécie de campo de batalha entre a esperança e o medo. Lucas aprendeu a conviver com o cheiro de hospital, com o som dos respiradores e com o peso de ver quem ele mais amava definhar dia após dia. E quando o pai finalmente partiu, não foi só um coração que quebrou, e foi uma parte inteira dele que ficou no hospital. A mãe, devastada, se tornou uma sombra de si mesma. E ele, tentando ser forte, assumiu a casa, o trabalho e o papel de homem da família antes mesmo de saber o que queria da própria vida. As aulas na faculdade começaram a perder sentido. O emprego, com salário mínimo, mal cobria as contas. E a fé, que antes era refúgio, passou a ser apenas uma lembrança distante dos dias de igreja. Foi nesse turbilhão que Lucas conheceu o lado cinza do mundo e o tipo de escolha que a necessidade obriga a fazer. Um antigo amigo, com um sorriso fácil e promessas tentadoras, o apresentou a algo que mudaria sua vida de novo e dinheiro rápido. Pequenas entregas, nada demais, pelo menos era o que diziam. E, antes que percebesse, ele estava preso num ciclo onde cada pacote entregue parecia pagar uma parcela da dor que carregava. Mas o destino, irônico como sempre, começou a abrir uma nova porta quando ele menos esperava e uma que parecia trazer luz. O tempo passou, e com ele vieram as cicatrizes. Lucas conseguiu juntar o suficiente para pagar a faculdade e se manteve focado, discreto, como quem carrega segredos que ninguém precisa saber. Não ostentava, não se gabava. Só queria paz, e talvez, um novo começo. Foi numa tarde qualquer de aula, entre cadernos rabiscados e o barulho dos ventiladores da sala, que ele reencontrou Rita. O tipo de mulher que tinha um sorriso calmo, mas olhos que pareciam entender o que ninguém mais via. Eles já haviam estudado juntos no colégio, mas o tempo tinha transformado os dois. Rita, agora adulta, carregava uma doçura serena, daquelas que fazem até o caos parecer menos barulhento. A amizade começou despretensiosa. Mensagens curtas, piadas sobre professores, encontros casuais na cantina. Mas logo as conversas ficaram mais longas, e os silêncios, e mais confortáveis. Lucas, que há muito tempo não se abria com ninguém, começou a falar sobre o pai, sobre a mãe, sobre o medo constante de perder tudo de novo. E Rita o ouvia. Ouvir de verdade e com atenção, com empatia, com alma. Foi ela quem o fez lembrar o que era rir sem culpa. O que era sentir o peito aquecer ao ver uma mensagem simples dizendo "E chega bem em casa". E quando as mãos se tocaram pela primeira vez, num gesto quase tímido, foi como se o mundo ficasse em silêncio por um instante.
Eles se tornaram inseparáveis. O amor cresceu em meio à rotina, e nos cafés apressados antes da aula, nas caminhadas de fim de tarde, nos jantares improvisados de macarrão instantâneo e gargalhadas sinceras. Lucas acreditava, pela primeira vez, que talvez a vida estivesse lhe dando uma chance de ser feliz de novo. Mas o destino tem um jeito cruel de testar até os corações mais firmes. E quando a tempestade voltou, ele não fazia ideia de que dessa vez não seria apenas sua mãe quem correria risco, e seria o próprio coração. Os meses seguintes foram, talvez, os mais felizes da vida de Lucas. A rotina com Rita parecia um sonho simples e mais sincero. Os dois moravam em apartamentos pequenos, de paredes finas, onde o som da chaleira apitando e o cheiro de café fresco eram sinais de um amor que estava crescendo do jeito certo e aos poucos, sem pressa. Nos fins de semana, cozinhavam juntos ou tentavam. Rita dizia que ele era um desastre na cozinha, mas riam tanto das tentativas frustradas de fazer panquecas que o erro virava ritual. Às vezes, passavam o domingo inteiro deitados no sofá, assistindo filmes antigos e discutindo quem choraria primeiro nas cenas tristes. Lucas se sentia vivo de novo. Ele ainda carregava o peso do passado, mas agora havia alguém dividindo o fardo, em alguém que segurava sua mão e dizia que tudo ia ficar bem. E, por um tempo, ele acreditou. Mas a vida, sempre impiedosa, tem um jeito peculiar de virar o jogo quando menos esperamos. Numa manhã abafada de terça-feira, o telefone tocou. Era um vizinho da mãe. A voz do outro lado soava aflita, e algo tinha acontecido. Lucas largou tudo, dirigiu sem pensar, o coração disparando a cada semáforo vermelho. Quando chegou, a cena parecia a saída de um pesadelo, imóveis caídos, uma estante tombada, paramédicos tentando acalmar a mulher que o criou. A mãe tinha sido esmagada por uma estante antiga, pesada, e estava cheia de hematomas. O hospital confirmou fraturas, ferimentos e uma válvula cardíaca com vazamento. O susto, porém, trouxe uma descoberta ainda mais cruel, durante os exames, os médicos encontraram 5 pequenas massas nos rins dela. Tumores. O chão pareceu sumir debaixo dos pés de Lucas. Ele sentou no corredor frio do hospital, sem conseguir respirar direito, olhando para as mãos que tremiam. Rita chegou horas depois, ofegante, e o abraçou com força. Disse que tudo ficaria bem, que ele não estava sozinho. E por um tempo, ele acreditou de novo. Mas as semanas seguintes foram um turbilhão de idas e vindas ao hospital, quimioterapia, efeitos colaterais e madrugadas mal dormidas. A mãe emagreceu, o cabelo começou a cair, e o brilho dos olhos foi se apagando devagar. Lucas dividia o tempo entre o trabalho, os cuidados com ela e as tentativas de manter o relacionamento vivo. Rita, no começo, parecia presente. Mandava mensagens pela manhã, perguntava pela sogra, enviava fotos sorrindo para animá-lo. Mas à medida que os dias se tornavam mais pesados, as conversas começaram a ficar mais curtas. Vai dar tudo certo, ela dizia, e encerrava o assunto. Mesmo assim, ele não a culpava. Achava que era justo que ela vivesse, que saísse, que respirasse. Pediu que ela não deixasse de aproveitar a vida só porque ele estava preso entre hospitais e despedidas lentas. E ela, doce e compreensiva, prometeu que esperaria e que estaria ali quando tudo passasse. Lucas acreditou. E foi justamente essa fé que o deixou cego para o que viria a seguir. O tempo passou, e a rotina que antes aquecia o coração começou a esfriar. As mensagens que antes vinham cheias de carinho começaram a chegar curtas, espaçadas. Às vezes, Lucas mandava um boa noite e recebia só um emoji. Outras, passavam dias sem uma ligação, apenas justificativas vagas: o trabalho tá puxado, tô exausta, saí com as meninas hoje. Ele queria acreditar. Queria mesmo. Mas havia algo diferente no tom dela e uma leve impaciência nas respostas, uma ausência de detalhes nas histórias. Coisas pequenas, mas que doíam mais do que qualquer discussão. Certa noite, enquanto preparava o chá da mãe, ele percebeu que estava sorrindo sozinho, lembrando de Rita. Em seguida, sentiu um incômodo estranho, não lembrava quando foi a última vez que ela o fizera rir.
Nem quando haviam se visto por mais de algumas horas sem o peso da distância. A mãe piorava, e o tempo livre dele se resumia a cochilos curtos e cafés frios. Ainda assim, Lucas fazia questão de mandar mensagens de bom dia, fotos de flores do jardim dela, pequenos gestos tentando manter viva uma chama que, aos poucos, se tornava brasa. Então, num fim de semana em que as amigas da mãe insistiram para que ele descansasse um pouco, Lucas decidiu visitar Rita de surpresa. Vou aparecer lá, só para dar um abraço, pensou. Sentia falta de ouvir o riso dela, de sentir o cheiro do cabelo dela no travesseiro. Pegou estrada num sábado à tarde. No caminho, ensaiou o sorriso que daria ao vê-la. A cada quilômetro, imaginava a expressão dela ao abrir a porta em surpresa, feliz, amorosa. Mas, ao chegar, o que encontrou não foi o que esperava. A casa estava cheia de amigos. Músicas, risadas, copos nas mãos. E ali, no meio de todos, ela, sentada ao lado de um homem que ele nunca tinha visto. Moreno, tatuado, jeito confiante demais para quem acabará de chegar no grupo. O nome dele? Henrique. Quando Rita o apresentou como meu namorado, Henrique sorriu, cumprimentou-o com firmeza e um olhar que gelou o sangue de Lucas. Algo naquele homem o incomodou profundamente. Não era ciúme, era instinto. O mesmo instinto que ele aprenderá a confiar nos dias sombrios do passado. Enquanto os outros conversavam e riam, Lucas observava. Henrique parecia carismático demais, confortável demais para quem dizia conhecer Rita há pouco tempo. Naquela noite, quando foram dormir, ele tentou não pensar nisso. Fingiu normalidade, riu de piadas bobas, segurou Rita com força no abraço. Mas o vazio entre eles era palpável. E, pela primeira vez, Lucas sentiu medo, e não de perder alguém, mas de descobrir que talvez já tivesse perdido. Lucas achou que surpresa era sinônimo de carinho, até o dia em que virou arma silenciosa contra a própria esperança. Chegou sem avisar, com o coração apertado e a ideia simples de dar um abraço apertado. O sol caía já manso sobre a rua, o barulho das folhas no parquinho ao lado era o tipo de som que, em outros tempos, teria sido trilha para uma tarde qualquer de casal. Entrou pela cozinha usando a chave que Rita lhe dera tempos atrás, num gesto antigo de confiança que, naquele instante, doeu como lâmina. A porta rangeu um pouco e a música que vinha da sala abafou os passos. No corredor, a luz estava baixa, o relógio antigo da estante marcava quase 3 horas da tarde. Lucas parou com a mão na maçaneta do quarto e ouviu, primeiro confuso, depois com a certeza mais amarga, barulhos que não eram risos, nem conversas de amigos. Eram sons íntimos, íntimos demais. Ele encostou o ouvido na madeira como quem tenta decifrar um perigo. O perfume de Rita, sempre tão presente nas roupas dela, misturava-se ao cheiro de álcool fraco, havia também uma nota estranha de descompasso, como se a casa guardasse uma mentira pesada em cada móvel. Com a palma trêmula, empurrou à porta uma fresta só. O que viu fez o mundo perder cor, Rita e um homem, corpo colado a corpo, esquecendo por completo qualquer protocolo. Estavam nus, estavam completamente expostos, e estavam juntos no espaço onde, para Lucas, só deveria haver confiança. O primeiro impulso foi animal, a vontade de arrancar tudo aquilo do próprio campo de visão, de destruir o que via. Pensou em gritar, em partir para cima daquele homem com as unhas e os dentes. Por um segundo, a violência pareceu a única resposta justa. Mas havia a mãe, a imagem dela fragilizada nas últimas semanas, a promessa silenciosa de cuidar até o fim. Havia o emprego, os processos, a vida que ele mal segurava. Respirou fundo, conteve a reação, virou as costas sem que ninguém o notasse e saiu pela porta dos fundos. No carro, ainda com a chave da casa no bolso, deixou as lágrimas caírem sem pudor. Não foi um choro de quem perde um bem material, era o choro de quem percebeu que o chão onde pisava havia sido corroído por baixo. Ligações não atendidas, mensagens que não voltariam, conversas que nunca mais existiriam, e tudo isso passou em cena, rápido e cruel. Ficou ali por meia hora, com o motor desligado, enquanto as luzes da rua acendiam tímidas. Decidiu não contar nada à mãe. Como poderia?
Como dividir com quem já perdia tanto a notícia de que a única pessoa que o fazia rir tinha escolhido outro corpo para estar junto, enquanto a sua mãe respirava as últimas nuvens de vida? Em vez disso, voltou para casa e fez o que sabia fazer melhor: cuidar. Preparou os remédios, trocou de roupa, ajeitou o cobertor sobre a mãe adormecida. Na mão, o celular com as mensagens não enviadas para Rita e palavras que queimavam a ponta dos dedos. Nos dias que se seguiram, Lucas andou como um homem que aprendeu a dividir a dor em pequenas tarefas, levar comida ao prato, desligar o telefone quando lembranças vinham, anotar horários de consulta, fingir normalidade nas poucas raras conversas com amigos. Mas algo nele havia mudado. A traição não era mais apenas uma ferida e virou pergunta. Como? Por quê? Quem era aquele homem de olhar tão seguro? Quanto tempo aquilo vinha acontecendo? A noite trouxe insônia e imagens repetidas daquela porta entreaberta. No fundo, uma decisão germinava, e ele não aceitaria aquilo como um mistério sem resposta. A dor se curvou e, no lugar do desespero bruto, nasceu uma necessidade equivocada de saber e de juntar fragmentos, de entender os contornos daquela traição. Era um fogo diferente, contido, que prometia ação. E é esse fogo, e as escolhas que ele fará por causa dele, que nos leva para a próxima parte. Nos dias seguintes, o tempo se arrastava como um inimigo. A casa da mãe parecia menor, o ar mais pesado. Lucas fazia tudo mecanicamente, trocava lençóis, preparava sopas que ela mal conseguia engolir, controlava os remédios e anotava os horários no mesmo caderninho azul que usava desde o primeiro tratamento. Rita continuava a mandar mensagens, em poucas, secas, quase educadas. Tudo bem com a sua mãe, era o máximo que vinha. Lucas respondia curto, sem revelar o que sabia. A raiva e o amor se misturavam num nó que o impedia de respirar. Às vezes, encarava o celular por minutos, imaginando o que aconteceria se digitasse "eu vi vocês". Mas nunca enviava. As enfermeiras do hospital começaram a falar em cuidados paliativos. Talvez seja hora de deixá-la ir em paz, uma delas disse, com voz compassiva. E Lucas entendeu. A mãe, frágil, já não falava muito. Os olhos dela, antes cheios de fé, e agora pediam apenas descanso. Numa tarde silenciosa, ele segurou a mão dela e prometeu que ficaria bem, mesmo sem saber como cumprir aquela promessa. Ela sorriu fraco e, entre respirações curtas, sussurrou: "Você sempre foi forte, meu filho, é mais do que eu." 2 dias depois, ela partiu. Assim, sem aviso, enquanto o pôr do sol manchava a janela com um tom dourado quase cruel. Lucas ficou ali, imóvel, com a cabeça encostada na beira da cama. Nenhum som. Nenhuma lágrima. Só o vazio. Nos 3 dias seguintes, ele organizou o velório, atendeu ligações, respondeu mensagens de condolência que pareciam todas iguais. As palavras "meus sentimentos" ecoavam como ruído. Ele agradecia, mas por dentro só havia um silêncio pesado demais. Durante todo esse tempo, Rita não apareceu. Nenhuma visita, nenhum gesto. Só silêncio. Até que, uma noite, o telefone tocou. O nome dela apareceu na tela. Lucas atendeu. A voz de Rita veio leve, quase ensaiada: "Oi, amor, como você tá? Faz tempo que a gente não se fala." Ele fechou os olhos. Respirou fundo, disfarçando a náusea. Ela não fazia ideia de que ele sabia. Não fazia ideia do que tinha destruído. "Tô bem." Cansado, respondeu, frio. Rita fingiu preocupação, perguntou sobre a mãe, e ele mentiu e disse que ela estava se recuperando. Queria ouvir até onde a hipocrisia dela iria. E ela foi longe. Disse que sentia falta dele, que o amava, que pensava nele todo dia. Lucas respondeu com um "eu também", seco. Por dentro, o luto deu lugar a algo novo. A algo perigoso. Naquela madrugada, sentado no sofá escuro da sala, ele decidiu que não choraria mais por Rita. Ela não merecia lágrimas, e merecia destino. Pegou um caderno novo,
abriu na primeira página e escreveu uma única frase, em letras firmes. Ela me traiu enquanto minha mãe morria. E ele vai pagar por isso. A partir dali, o homem que amava se despediu. No lugar dele, nasceu alguém diferente e frio, metódico, paciente. Lucas ainda não sabia como faria, mas sabia que faria. E, como o destino adora ironias, a primeira pista viria justamente do nome que ele mais odiava ouvir, Henrique. Durante semanas, Lucas viveu no modo automático. Trabalhava, comia, dormia pouco e mais, por dentro, a mente girava como uma máquina enferrujada, incessante. Henrique. O nome voltava em cada silêncio, em cada lembrança de Rita sorrindo de forma diferente, em cada detalhe que antes parecia inocente. Quem era ele? Onde o conheceu? Por que parecia tão confortável naquela casa, como se sempre tivesse estado lá? Numa madrugada sem sono, Lucas abriu o laptop e começou a procurar. Rede social por rede social, perfis com o mesmo nome, mesma cidade, rostos parecidos. Nada. Até que, num grupo fechado, encontrou uma foto. Henrique aparecia rindo, copo na mão, cercado por caras de expressão dura e tatuagens, correntes, olhares que não escondiam o tipo de vida que levavam. Um dos comentários dizia: "E aí sim, patrão, o golpe rendeu." Lucas clicou. E ali, na descrição do perfil, o primeiro sinal concreto do abismo: vida é jogo, e eu sempre ganho. A ficha começou a cair aos poucos. Um conhecido de bairro, um ex-colega do antigo trabalho rápido que ele mesmo havia largado anos atrás, reconheceu o rosto. Esse aí. Trabalha pro pessoal do galpão do Aricanduva. Tão metido com coisa pesada. Golpes, contrabando, lavagem. Tipo de gente que some com quem fala demais. Lucas sentiu o estômago virar. Rita, com um criminoso. A mulher que dizia amá-lo estava dormindo com alguém que vivia do mesmo mundo podre que ele lutara para sair. A ironia era cruel. Enquanto ele se destruía para cuidar da mãe, ela se envolvia com alguém que se alimentava da dor dos outros. Mas, diferente de antes, o choque não trouxe lágrimas, trouxe foco. Nas semanas seguintes, Lucas começou a observar. Criou um perfil falso, adicionou pessoas próximas de Henrique, começou a mapear o círculo social. Descobriu endereços, bares que frequentavam, amigos em comum. Até encontrou, entre as fotos, um detalhe que fez o coração congelar: Rita, num dos aniversários, de mãos dadas com ele, usando o mesmo vestido que usará no dia em que disser estar trabalhando até tarde. A dor virou combustível. Lucas não queria apenas confrontá-los, queria entender como tudo começou. Mandou uma mensagem curta para Rita. Precisamos conversar. Sobre nós. Ela respondeu com um simples ok, seguida de um emoji neutro. Marcaram de se encontrar num café discreto, longe do centro. No dia e hora combinados, ele chegou cedo. Ficou observando cada carro que passava, cada rosto que entrava pela porta. E quando ela finalmente apareceu, parecia a mesma, em sorriso leve, perfume doce, olhar falso. Ela se sentou à frente dele, fingindo normalidade. Você tá diferente, tá bem? Ele forçou um sorriso. Tô. Aprendendo. Rita abaixou os olhos. Aprendendo o quê? A reconhecer pessoas. Mesmo quando elas tentam esconder quem são. O silêncio que veio depois doeu mais do que qualquer grito. Rita desviou o olhar, mexendo na xícara. Lucas percebeu o tremor leve nas mãos dela. E naquele instante, soube que estava certo e ela mentia. Mas o que ela não sabia era que, a partir dali, ele não estava mais procurando amor. Estava caçando verdades. E a primeira verdade viria logo, porque Henrique não era apenas um traidor comum. Ele era muito mais perigoso do que Lucas podia imaginar. Depois daquele café, o mundo de Lucas se dividiu em duas cores, cinza e vermelho. Cinza, pelo vazio que tomava conta do peito. Vermelho,
pela raiva que se acendia a cada lembrança do toque de Rita naquele homem. Nos dias seguintes, ele decidiu seguir o fio. Começou a vasculhar tudo o que podia sobre Henrique. Cada nome de amigo, cada check-in, cada foto antiga era uma peça de um quebra-cabeça que ele ainda não sabia se queria montar. Foi um contato antigo do tempo dos serviços rápidos, Fábio, um homem que devia a ele um favor e quem deu o primeiro alerta. Você tá mexendo com coisa errada, Lucas. Esse tal de Henrique, ele não é só bandido. É protegido. Lucas franziu a testa. Protegido por quem? Fábio olhou para os lados, abaixou o tom de voz. Por gente grande. Delegado, político, empresário. Ele mexe com esquema de fraude, lavagem, transporte de carga roubada, e quem tenta encostar nele, desaparece. O silêncio que veio depois era pesado. Lucas sentiu o ar rarear. Henrique não era só um traidor, era um homem que vivia acima das regras, acostumado a manipular e destruir quem cruzava seu caminho. Nos dias seguintes, as peças começaram a se alinhar. Rita trabalhava num escritório contábil. Um dos clientes dela? Uma empresa de fachada ligada ao mesmo grupo que Fábio mencionara. As idas e vindas dela ao trabalho batiam com os dias em que Henrique aparecia em fotos viajando para resolver negócios. Tudo começava a fazer sentido. Ela não tinha apenas o traído. Tinha usado Lucas como álibi, como distração, como cortina de fumaça enquanto se envolvia com um criminoso perigoso. A raiva voltou, mas dessa vez, fria. Não havia mais espaço para impulsos. Ele começou a anotar horários, rostos, placas de carro, rotas. Nada de armas, nada de violência imediata. Só observação e espera. A paciência, afinal, era o dom que a dor lhe ensinara. Até que uma noite, enquanto observava o bar onde Henrique costumava aparecer, Lucas viu algo que mudou tudo. Um carro preto, com vidros escuros, parou na frente. Henrique saiu com dois homens e um deles carregava uma maleta. Entraram por uma porta lateral. 15 minutos depois, saíram com envelopes nas mãos, rindo. Lucas filmou de longe, o coração disparado. Aquilo não era apenas um encontro casual, era uma transação. E a cada segundo que observava, mais entendia, Henrique não era o tipo de homem que destruía corações por descuido. Ele destruía pessoas por profissão. Nos dias seguintes, Lucas juntou o que podia, e imagens, anotações, horários. E foi então que, numa dessas noites, enquanto revisava tudo em silêncio, ouviu batidas na porta. 3 toques firmes, espaçados. Abriu. Um envelope havia sido deixado no chão. Sem remetente. Dentro, uma única foto, e ele, parado do lado de fora do bar, observando Henrique. No verso, uma frase escrita à mão. Cuida bem de onde pisa. Gente curiosa morre cedo. O sangue gelou. Henrique sabia. E naquele instante, Lucas entendeu que o jogo tinha virado. Agora, ele era o alvo. Mas o medo não o paralisou e o fortaleceu. Porque se Henrique queria a guerra, então teria. E Lucas não tinha mais nada a perder. Depois daquela foto, algo dentro de Lucas se partiu de vez, e mais não em desespero. Era como se a dor tivesse queimado tudo o que restava de medo, deixando apenas o instinto. Ele sabia que, dali para frente, não poderia confiar em ninguém. Henrique tinha olhos em todos os lugares, e talvez até dentro da própria vizinhança. Nos primeiros dias, Lucas desmontou a rotina. Trocou o chip do celular, vendeu o carro, passou a dormir em horários alternados. Aprendeu a desaparecer dentro da própria cidade. Saiu do apartamento e alugou um quarto simples numa pensão antiga, onde ninguém fazia perguntas. No silêncio da madrugada, traçava o mapa que vinha construindo em segredo. Placas de carro, rotas de entrega, nomes de sócios, datas de viagem. Tudo registrado com precisão. Era um tabuleiro, e ele já sabia onde cada peça estava. Mas não bastava observar.
Precisava agir sem chamar atenção. E foi aí que a lembrança do passado voltou, os antigos contatos, o pessoal dos serviços rápidos, os que sabiam abrir caminhos nas sombras sem deixar rastros. Ele os procurou um a um, não com pedidos, mas com promessas. Ofereceu dinheiro, favores, o que restava de dignidade, em tudo em troca de informação. Demorou uma semana até receber o primeiro fio de ouro. Henrique não era apenas um criminoso qualquer. Era o braço direito de um empresário influente que usava empresas fantasmas para movimentar dinheiro sujo e lavagem, contrabando, fraude fiscal. E Rita trabalhava justamente num dos escritórios que cuidava dessas empresas. O quebra-cabeça se encaixava com perfeição cruel. Enquanto Lucas passava as noites no hospital, Rita estava ao lado de Henrique, ajudando a mascarar números, alterar registros, falsificar assinaturas. Ela não era apenas cúmplice de uma traição, era cúmplice de um crime. Lucas não gritou, não chorou. Só respirou fundo e começou a escrever. Criou um dossiê. Organizou provas, prints, horários, cópias de documentos. Mas não queria entregá-los à polícia, e não ainda. Henrique era protegido demais. Se agisse sem estratégia, desapareceria antes do amanhecer. Então, decidiu inverter o jogo. Começou a deixar rastros falsos, movimentar pequenas informações em fóruns e canais anônimos. Deixava alguém achar que estava se escondendo, quando na verdade, estava guiando o inimigo para um labirinto que ele mesmo construía. A cada passo, Henrique ficava mais inquieto. Mensagens enigmáticas começaram a circular entre seus homens. Tem alguém vazando coisa. Tem alguém observando demais. Lucas observava de longe, frio. Era como assistir uma fera selvagem farejando o próprio veneno. Mas o destino, outra vez, preparava algo que ele não esperava. Numa noite de chuva, enquanto revia as filmagens guardadas, o celular novo vibrou. Número desconhecido. Mensagem curta. Sei o que você está fazendo. E posso te ajudar a derrubar ele. Lucas encarou a tela, o coração disparado. A mensagem vinha de um número com DDD de outra cidade. E a assinatura, no final, era o golpe de choque que o deixou sem ar. Rita. Ela sabia. Ela ainda estava viva dentro do jogo. Mas a pergunta que o corroía não era por que ela escreveu. Era por quem ela estava lutando agora. Lucas encarou a tela do celular como quem encara um fantasma. O nome, ou melhor, a inicial, parecia pulsar dentro dos olhos dele, R. Por alguns segundos, o instinto foi simples, apagar a mensagem e fingir que nunca existiu. Mas o coração, traidor de sempre, o impediu. A curiosidade queimava. E esperou o amanhecer. Passou a madrugada em claro, observando o celular, revendo mensagens antigas. O sol nascia e o rosto dele parecia outro, cansado, frio, exausto de sentir. Às 7h13, digitou a resposta: onde você está? A resposta veio quase instantânea: você precisa fugir, Lucas. Eu soube que ele te achou. Ele vai te matar. Suma. Lucas não respondeu. A mensagem, apesar de desesperada, não pedia ajuda, apenas exigia a fuga dele. Aquilo confirmava que ela estava com medo, a mais que continuava presa ao jogo de Henrique. Ela não era a solução, mas a ponta de um iceberg de mentiras. A partir daquele instante, Lucas não procurou mais por Rita. Ele a arriscou de seu mapa. Se quisesse sobreviver e fazer justiça, teria que fazer sozinho. Ele dobrou a cautela, usando a ameaça dela como prova de que o tempo estava esgotando. Henrique tinha que cair rápido. O que Lucas tinha eram os fragmentos, a lista de clientes do escritório onde Rita trabalhava, as rotas de entrega que ele mesmo havia mapeado, e os nomes dos empresários ligados aos golpes. Era um trabalho lento, mas ele era paciente. Naquela noite, Lucas acendeu a luz fraca da escrivaninha e abriu o notebook. Ele acessou a nuvem onde guardava, há meses, cópias de documentos de empresas fantasmas, prints de conversas,
e rastreamentos de IP que ele vinha fazendo com a ajuda de um antigo hacker que lhe devia um favor. Aquele material não era de Rita, era dele. Um dossiê construído pacientemente, fio por fio, de madrugada, no silêncio dos seus apartamentos temporários. Lucas cruzou nomes de laranjas com datas de abertura de empresas. Cada linha de planilha era um fio de corrupção. Por volta das 4 da manhã, Lucas fez algo que há meses não fazia e sorriu. Não um sorriso de alegria, mas o tipo de sorriso que nasce quando alguém volta a ter controle da própria história. Ele sabia que não poderia agir sozinho. Precisava de visibilidade, de caos, de ruído. Henrique era poderoso, mas o sistema que o protegia só funcionava no escuro. Nas horas seguintes, Lucas criou uma rede de contas anônimas, preparou arquivos criptografados e agendou envios automáticos. Se algo acontecesse com ele, tudo seria enviado automaticamente para jornalistas e autoridades internacionais. O jogo agora era de paciência. Mas, enquanto montava sua teia digital, algo inesperado aconteceu. Um número desconhecido ligou. Ele atendeu sem pensar. Lucas. A voz era grave, seca. Quem tá falando? Soube que você tem algo que não te pertence. O sangue dele gelou. O homem continuou: entrega o que pegou e talvez saia vivo dessa história. Você não entende, garoto, há coisas que não se mexe. A ligação caiu. Lucas ficou parado, encarando nada. Aquela voz não era de Henrique, era de alguém acima dele. Guardou o dossiê digital dentro de um compartimento falso e desligou o computador. Sabia que estava sendo vigiado. Sabia que o tempo estava acabando. No dia seguinte, o jornal local estampou uma manchete discreta: executivo acusado de fraude é encontrado morto em motel da Zona Leste. Não era Henrique. Mas era um dos nomes ligados ao dossiê. Um dos peões caíra. O tabuleiro estava se movendo. E, no silêncio do quarto, enquanto observava a chuva escorrer pela janela, Lucas murmurou: agora começou. Depois da ligação, Lucas entendeu o que realmente significava estar dentro da mira. O medo, aquele que um dia já o paralisou, agora servia como bússola. Ele sabia o que vinha a seguir: perseguição, ameaças, tentativas de silenciamento. Mas também sabia que já não havia nada a perder. Viveu os dias seguintes como um fantasma. Mudava de rota a cada saída, deixava o celular longe, observava reflexos em vitrines e carros estacionados. Anotava tudo o que via, como se cada olhar cruzado pudesse ser um inimigo disfarçado. Rita mandou mais mensagens. Algumas pediam desculpas, outras imploravam para ele fugir, desaparecer. Lucas não respondia. Sabia que ela podia estar sendo vigiada, talvez até usada. E no fundo, não queria mais misturar coração com guerra. Naquela altura, a vingança já tinha tomado outra forma. Não era mais sobre o amor traído, era sobre o sistema que destrói sem remorso. Henrique não era apenas o homem que dormira com Rita. Era o rosto de tudo que tirou a mãe dele, o pai, a paz, a fé. Então, Lucas começou a montar o último ato. Usou o material do dossiê para criar uma linha de denúncia anônima, cruzando os dados com documentos públicos. Plantou as provas em sites internacionais, alimentando jornalistas com fragmentos de verdade. A teia apertava. Henrique começou a sumir das redes, a fechar negócios, a mudar de endereço. Lucas acompanhava tudo de longe. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele tentaria escapar. E era disso que ele precisava. Numa noite chuvosa, soube através de Fábio, o contato do passado que lhe devia um favor, que Henrique estaria embarcando para o Paraguai com uma nova identidade, conseguida às pressas. Seria a última chance. Lucas chegou ao aeroporto 2 horas antes, com o rosto coberto por um capuz e o olhar fixo nas câmeras de embarque. E esperou. E então, o viu. Henrique, terno escuro, mala pequena, andando com a mesma arrogância de sempre. Um segurança o acompanhava de perto. Lucas seguiu a distância,
o coração batendo em compasso calculado. Cada passo, cada movimento, era medido. Não queria escândalo, nem briga, queria olhar nos olhos do homem que destruiu tudo e deixá-lo saber que o fim o alcançou. Quando Henrique parou para entregar o passaporte, Lucas se aproximou. Falou baixo, rente ao ouvido dele: "Você roubou o que não era seu. Agora, o que é seu, também vai ser levado." Henrique virou-se, surpreso, mas antes que pudesse reagir, 2 agentes da Polícia Federal apareceram ao lado. Lucas havia feito a denúncia formal, anexando o dossiê completo. Henrique tentou fugir, mas foi contido ali mesmo, diante de todos. Enquanto o homem era levado, gritando e se debatendo, Lucas apenas observava. Não sorriu. Sentiu vazio. Saiu do aeroporto sem olhar para trás. O barulho das sirenes se perdia na distância, misturado ao som da chuva fina que caía sobre o asfalto. Lá fora, o mundo seguia igual, em carros passando, gente apressada, vidas que não sabiam nada sobre o que acabará de acontecer. E Lucas caminhou entre elas como quem se despede do próprio passado. Porque, no fim, não era a vingança que ele queria. Era a paz. E paz, era tudo o que nunca mais teria. Meses se passaram desde a prisão de Henrique. O escândalo dominou os noticiários, mas como tudo no mundo, acabou engolido por novas manchetes. O nome de Lucas nunca apareceu. E era exatamente assim que ele queria. Henrique pegou anos de prisão. Rita, depois de colaborar com as investigações, desapareceu da cidade. Ninguém mais ouviu falar dela. Lucas, por outro lado, reaprendeu a existir. Vivia em uma cidade pequena, cercada de colinas verdes e ruas de paralelepípedo. Trabalhava em uma oficina simples, onde as mãos sujas de graxa substituíram os punhos fechados de raiva. Nos fins de tarde, caminhava até um campo aberto atrás da casa e ficava olhando o pôr do sol. Era como se a vida, enfim, tivesse parado de correr atrás dele. Certo dia, ao sair da oficina, ele foi ao mercadinho local comprar pão. Na fila do caixa, uma mulher deixou cair um pacote de farinha. Lucas, por reflexo, se abaixou para ajudar. Os olhos dele se cruzaram por um instante, em um daqueles encontros silenciosos que dizem mais do que qualquer palavra. O nome dela era Clara. Trabalhava como professora de arte na escola municipal, morava 2 ruas dali e tinha um jeito tranquilo de falar que fazia o tempo desacelerar. Começaram com conversas simples: "Bom dia, tudo bem, precisa de ajuda com as compras?" Depois vieram os cafés, as caminhadas, as risadas tímidas. Clara não fazia perguntas sobre o passado dele. Parecia entender que havia coisas que se revelam devagar, com cuidado. E Lucas, pela primeira vez em anos, sentiu vontade de contar, e não tudo, mas o suficiente. Disse a ela que já amou alguém e perdeu. Que cuidou da mãe até o fim. Que aprendeu o valor do silêncio. Ela apenas segurou a mão dele e respondeu: "A gente não precisa apagar o passado para começar de novo. Só precisa de espaço para respirar." A partir dali, o tempo se tornou leve. Lucas começou a rir mais, a dormir melhor, a sonhar com coisas simples e viagens curtas, um cachorro, talvez uma casinha com jardim. A oficina prosperava, os clientes confiavam nele, e Clara preenchia o que o luto tinha esvaziado. 6 meses depois, numa tarde calma de domingo, ele a levou até o campo onde sempre assistia o pôr do sol. O mesmo lugar onde, meses antes, buscava respostas e encontrava só silêncio. Agora, o silêncio era doce. Sentaram-se lado a lado, o vento soprando leve, o céu pintado de tons dourados. "Sabe, Clara, às vezes acho que vivi 2 vidas." Ela sorriu, olhando o horizonte. "Então essa é a segunda. E parece que, dessa vez, você tá vivendo do jeito certo." Ele sorriu também. Não de alegria repentina, mas de paz profunda. Pegou a mão dela e a segurou como quem entende, enfim, que o amor não é para preencher o vazio, é para acalmar o coração. E quando o sol começou a descer por trás das montanhas, Lucas percebeu que,
pela primeira vez desde que o mundo havia quebrado, ele não estava mais preso ao passado. E estava presente. Inteiro. O vento passou leve entre as árvores, e ele murmurou baixinho, olhando para o céu alaranjado: "Obrigado, mãe. Acho que agora, finalmente, estou bem." Clara encostou a cabeça em seu ombro, e juntos ficaram ali, até o último raio de sol desaparecer. Sem dor. Sem medo. Só o som tranquilo do mundo ao redor, e a certeza silenciosa de que, às vezes, até os corações mais machucados aprendem a amar outra vez. Lucas finalmente descobriu que a paz não se encontra na vingança, mas no silêncio que vem depois da guerra. Ele teve que se quebrar para entender quem realmente era, um homem forte, capaz de enfrentar a corrupção e de reconstruir sua vida do zero. E, no fim das contas, foi em uma nova chance, ao lado de Clara, que ele pôde respirar novamente e descobrir que até os corações mais machucados podem amar outra vez. Se você se emocionou com essa jornada de perda, justiça e redenção, e quer acompanhar mais histórias que provam que o ser humano sempre pode se reerguer, não perca tempo. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum próximo capítulo desta ou de outras narrativas inesquecíveis. Clique no sino e venha fazer parte da nossa comunidade.